A minha pergunta é: qual é o tipo de jejum realmente escolhido por Deus? Eu chamo-me Fungai Fianda, pastor da Igreja Vento da Justiça do Espírito Santo. Estou aqui para poder compartilhar a palavra de Deus. O assunto que eu trago para compartilhar com você deste lado é sobre o jejum. Como é de costume, todos os anos, quando começas, muitas igrejas, muitas pessoas entram num propósito de oração e jejum. Abra sua Bíblia no livro de Isaías 58, versículo 6. Farei a leitura aqui, poderás acompanhar do outro lado. Porventura, não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade e que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livre os quebrantados e que despedaces todo o jugo. O jejum que Deus escolhe é aquela que a pessoa deve entrar, orar em jejum, mas com seu coração limpo. É aquele jejum que a pessoa deve orar sem ódio, sem rancor, sem mágoa, sem nada a ver com aqueles que os fazem mal. Muitas pessoas acabam perdendo as bênçãos de Deus no momento de oração e jejum e acabam não conseguindo alcançar aquilo que o diabo tirou deles, porque o jejum que eles fazem é um jejum, se calhar, de imitar, só porque durante o ano todo faz oração de jejum, então deixa a gente também fazer. A oração que eles fazem é só oração porque o pastor disse para orar e jejuar, porque a igreja está a dizer que devemos orar, e este jejum não é nada aquele que Deus escolheu. Há pessoas que quando jejuam, quando oram tendo um rancor do seu parceiro, da sua parceira, oram tendo um ódio, uma inveja por dentro. E Deus, Deus na oração, Ele não olha para o exterior da pessoa, mas sim Ele olha o que está dentro da pessoa. O que está no coração desta pessoa, apesar que está a jejuar e orar? Quais são os pensamentos que Ele traz no seu coração contra ou a favor do seu companheiro, a favor do seu próximo? Qual é a intenção real do coração desta pessoa no momento desta oração? Não é aquela pessoa que quando ora pedindo alguma coisa a Deus e quando Deus lhe dá, a pessoa foge da presença de Deus, abandona a Deus. Então, o tipo de jejum que Deus escolheu é este, que solte ou desmanche a todos aqueles que você prendeu no seu coração, aquelas pessoas que você guardou no seu coração com tanto rancor, com tanto ódio, com tanta amargura. São essas pessoas que Deus está a dizer que no momento em que estiveres a orar e a jejuar, solte as ligaduras no seu interior, no seu coração, as ligaduras, aquelas prisões, aquelas cadeias no seu coração que você prendeu as pessoas. E aí Deus, Ele irá ouvir a sua oração. Temos uma graça, o homem de Deus, o arcebispo Júlio Elias Maradza, Deus revelou-lhe um tema super interessante e super importante, muito objetiva, durante o ano. O tema anual é de buscar aquilo tudo que o diabo tirou de nós. Como que a gente busca? Buscamos orando e jejuando, andando na presença de Deus. Então, se a gente não ora e não jejua, não anda na presença de Deus, não tem como a gente tirar ou levar aquilo que o diabo nos levou. E para a gente levarmos aquilo que o inimigo nos levou, não é fácil. Para a gente podermos levar aquilo que o inimigo nos tirou, não é fácil. É necessário este tipo de jejum que Deus escolheu. É necessário você estar no propósito de oração e jejum, mas sem mágoa de ninguém, quebrando todos os jugos da escravidão, sem você estar muito conectado com o mundo, sem você estar muito conectado com as coisas carnais. Este jejum vai fazer com que a gente consiga recuperar, levar tudo aquilo que o diabo nos tirou, tudo aquilo que o diabo nos levou. Não é fácil a gente irmos levar um território que o inimigo ocupou.
Aí precisa de armaduras, aí precisa de muitas armas, de muito investimento para podermos ir lutar contra aquele inimigo. Não iremos levar as coisas que o inimigo nos tirou na moleza ou na fraqueza, no relaxamento. Não. Então, há cristãos, há pessoas que, quando estão a praticar este exercício de jejum, de oração e jejum, eles praticam isso na moleza, na fraqueza. Eles praticam isso como um hábito e costume. Na sociedade em que a gente vive, ou na religião, na igreja em que a gente vai, então é hábito e costume de jejuar. Por isso deixa eu jejuar, mas no seu interior não sabendo perdoar. No seu interior não sabendo tirar aquelas sujeiras todas que estão lá no interior. Então, não é este tipo de jejum que Deus ele aconselha. Deus aconselha um jejum em que a pessoa tem um coração para perdoar, se é a sua companheira, o seu companheiro, se é o seu irmão, se é a sua irmã, se são os seus pais, aquela pessoa que falhou, aquela pessoa que você acha que fez algo de errado, perdoa esta pessoa, perdoa ele para que o seu jejum, a sua caminhada de oração seja uma caminhada pura, reta e sincera. Somente assim podemos alcançar aquilo que o diabo tirou de nós. Imagina, os terroristas eles chegam ao seu território, ou seja, à sua casa. Eles ocupam a sua casa e você foge dali. No momento em que tu foges, você vai traçando planos. Qual é o plano? O que irás fazer para voltar de volta ao lugar em que o inimigo, os terroristas ocuparam, que é a sua casa? E ao voltares para poder desocupar ou levar de volta a sua casa, você não irá voltar fraco. Você vai treinar de todos os treinamentos que existem. Você vai se capacitar ainda mais para quando estiver a voltar para lutar contra o inimigo, você estará sabendo e você estará forte, consciente, com consciência no lugar, sabendo que a guerra que vai travar não está fácil. Sabendo que o inimigo que vai lutar contra ele não está nada fácil. Então, tem que investir toda a armadura para poder entrar forte e vencer o inimigo. Só assim poderás desocupar. Então, se vais lá relaxado, com mágoa, com rancor, pensando naquela pessoa, naqueles que te fizeram mal, então praticamente a sua consciência estará suja e o seu coração estará sujo e não tem como você destruir. No momento em que você vai lutar contra o inimigo, você estará pensando que o fulano fez isto contra mim, o fulano fez isto contra mim, maltrataram-me, falaram mal. Então, no momento em que estás a pensar aquilo, o inimigo dá-te um tiro e você cai e morre. Por quê? Porque a sua mente não está concentrada por causa de não perdoar e não terá como recuperar aquilo que o inimigo tirou de você. Irmãos, façamos o jejum que Deus realmente escolheu. Não adianta a gente jejuar tendo mágoa das pessoas. Não adianta a gente jejuar tendo aquele jugo da escravidão, o jugo que nos leva ao pecado, o jugo que nos leva a causar coisas erradas. Ok, o inimigo roubou, tirou, te levou o seu território, ocupou o seu território. A Bíblia diz que não deis campo ao diabo. Então, se calhar o inimigo, o diabo, ele levou aquilo que era seu, porque você deu portas abertas para ele e ele entrou. Uma das portas abertas que o diabo mais aproveita é o que a gente chama do pecado. O pecado que afeta o coração. O pecado que quando a gente jejua com este pecado, Deus ele não escuta as nossas orações. Então, nesta mensagem, o essencial que eu quero trazer para a sua consciência é: jejue sabendo aquilo que você quer com que aconteça na sua vida. Ou seja, jejue o jejum que Deus escolheu. O jejum que Deus ele falou na palavra dele, para poder já alcançar e levar aquilo que o diabo tirou de você. Porque só assim podemos vencer este maligno. Orarmos e jejuarmos puro no coração, amando ao nosso próximo, dando o nosso máximo, entregando a nossa vida totalmente para Deus, fugindo do pecado. Não adianta a gente orarmos e jejuar enquanto continuarmos a viver no pecado. O nosso coração ainda sujo, poluído no pecado. Este não é o tipo de jejum que Deus quer. Deus te abençoe pela paciência que teve de escutar esta mensagem. Eu espero que
ela edifique a sua vida e que levante a sua fé, porque a Bíblia ela diz que a fé ela vem por ouvir a palavra de Deus. Então, acredito que a sua fé seja levantada. Se tinhas mágoa de alguém, se tinhas um rancor por dentro, se fazias um jejum só por fazer, sem saber o que realmente é jejum, aqui deixamos as dicas. E a última dica é: jejum não é uma dieta alimentar. Jejum é declarar ou chorar, orar diante de Deus a favor daquilo que você quer na sua vida. É ter um tempo de comunicar com Deus, de falar com Deus, ouvir o falar de Deus. Então, deixe de jejuar, parece que está a fazer uma dieta alimentar. Isso não irá te adiantar em nada. Deus abençoe. Voltamos a nos ver no próximo vídeo.